Aí 23.1. Redenção também para Adão. Ele diz assim, olha, foi necessário que o Senhor, que veio à procura da ovelha perdida e para recapitular a economia tão grande, procurando a obra que ele próprio plasmara, salvasse também o homem que ele fizera à sua imagem e semelhança, isto é, Adão, encerrando os tempos da condenação, fixados pelo Pai, no seu poder, por causa da desobediência, porque toda a economia da salvação do homem se desenvolveu segundo o beneplácito do Pai, para que Deus não fosse vencido nem fosse anulada a sua arte. Quer dizer, ele está explicando aqui por que Jesus se fez em carne, enfim, a razão pela qual foi preciso um Salvador. É o mesmo raciocínio, de novo. Dessa vez focando em Adão e não em Eva. Sim. Tá, 23.2. Ah, não é, isso é ponto 1. Bom, ponto 2 aqui então eu salientei o seguinte: ele faz uma analogia com a libertação dos escravos. Eu marquei bastante coisa aqui. Se o homem foi salvo também salvo deve ser o homem que foi modelado em primeiro lugar. De fato, seria por demais irracional dizer que não é libertado pelo vencedor do inimigo, quem diretamente foi ferido pelo mesmo inimigo e que foi o primeiro a experimentar a escravidão, ao passo que seriam libertados os filhos gerados por ele na mesma escravidão. Nem pareceria verdadeiramente vencido o inimigo se ficassem com ele e os antigos despojos, né? Então os mais velhos e os mais antigos. Seria como se os inimigos, depois da vitória, levassem prisioneiros os vencidos e os retivessem na escravidão por bastante tempo para ter filhos. Ora, se alguém tendo compaixão desses escravos combatesse e vencesse os inimigos, não se comportaria com justiça libertando somente os filhos dos escravos do poder dos que reduziram os pais à escravidão, deixando estes, aos quais foi imposta a escravidão e em favor dos quais se insurgiram por vingança, sujeitos aos inimigos. E aqui o que isso quer dizer? Basicamente ele está falando o seguinte: imaginem que tem um grupo aí, dois grupos rivais, duas facções, dos reinos, dos exércitos rivais. Um derrota o outro. O exército A derrota o exército B e faz os sobreviventes do exército B de escravos. Então pega ali, ficam prisioneiros, escravos trabalhando, presos, sem poder sair, sem liberdade nenhuma. Com o tempo, esses escravos vão ter filhos entre si. E os filhos desses escravos vão nascer ali também num contexto de escravidão. Vão permanecer presos, etc, etc. E o que acontece? Se aparecesse algum, nesse contexto, se aparecesse algum herói de fora, do outro exército ou qualquer outra coisa do tipo, se aparecesse um herói e libertasse esse povo, não faria sentido ele só libertar os filhos desses que foram originalmente presos, desses que foram primariamente presos tomados por escravos, desses que foram tomados por escravos primariamente, porque os filhos eles nasceram naquele contexto ali, eles em si mesmos não foram derrotados e escravizados, foram os pais deles e eles meio que herdaram essa escravidão. E não faria sentido, segundo o Irineu, que esse libertador, esse herói que aparecesse e derrotasse esse exército A, não faria sentido que ele libertasse só os filhos dos prisioneiros do exército B, como ele deveria também libertar os mais velhos. Não faria sentido ele libertar só os mais novos, só aqueles que herdaram a escravidão. Deveriam libertar aqueles que estavam lá desde o começo, aqueles que contraíram a escravidão, vamos dizer assim, aqueles que foram escravizados. E, enfim, a analogia com o pecado original aqui é bem óbvia. No caso, a gente padece do pecado original como filhos daqueles que foram escravizados pelo pecado, que foram tocados, manchados pelo pecado. E, portanto, a gente herdou esse pecado como os filhos dos escravos herdaram a escravidão. Só que não nos... Enfim, e aí não faz sentido Cristo vir e só libertar os filhos também. Ele vai libertar os pais, obviamente, que foram primariamente os que receberam essa escravidão. Você está com uma cara estranha, Marcelo. Não, estava pesquisando um negócio aqui. Uma heresia. Vai lá. Então a tua cara era gnose. Era uma gnose bem feia, por sinal. Uma cara de nojo. Sim, sim.
Depois eu te conto aqui. Tranquilo, tô curioso. Mas enfim, essa foi a analogia dele. Eu acho isso muito interessante, porque existe, de fato, né, essa é uma questão dentro do cristianismo. Né? Por que a gente herdou o pecado original, sendo que a gente não foi a gente que pecou, digamos assim, né? Individualmente não fomos nós que pecaram. E aqui, assim, ele não dá uma justificativa, né, nem se pretende a fazer isso, mas ele dá uma analogia que permite a gente entender um pouco, né? Quer dizer, é como os escravos. A gente pode até trazer para o contexto brasileiro da escravidão, né? Os filhos de escravo nasciam escravos e ficavam escravos, né? A não ser num certo período, né? Tem aquela lei, né? Acho que é Eusébio de Queiroz, né? Não, essa é dos 60 anos, né? Lei Áurea, 13 Não, de maio de 1888. Não, mas tem uma. É porque antes disso rolaram algumas leis menores, que aí, ora, sei lá, teve uma que liberou, eu acho, que os filhos dos escravos que nasciam da escravidão, teve outra que os acima de 60 anos eram libertos. Não tem um esquema desse? Foi uma evolução lenta e gradual, né? Eu lembro que ventre livre, isso, a lei do ventre livre. Boa, mandou bem. Eusébio de Queiroz é do velho, né? Eu não sei se esse nome, mas eu lembro. Eu acho que era um nome parecido, assim. Eu não sei. Cara. Mas, pô, é isso, Lucas, valeu. Lei do ventre livre. Então é isso, né? Não faria sentido o Cristo fazer uma libertação parcial, né? Não faria sentido ele libertar só os filhos, né? Ele teve de libertar os primeiros também, né? De onde veio o pecado, por assim dizer. E, enfim, isso não explica porque a gente herdou o pecado original, mas é interessante que isso dá uma imagem, assim, a gente consegue visualizar um pouco como que isso se deu, né? Por uma analogia justamente com essa questão dos escravos. A princípio, o filho de um escravo, ele nasce escravo. E é isso aí. Claro, alguém pode libertá-lo, mas a principal condição dele é de escravidão.